Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Aqui é mais um momento de estudos. E hoje vamos tratar de Moacir Gadotti. Moacir Gadotti é um professor da Universidade de São Paulo, né, a Faculdade de Educação de São Paulo, a FEUSP, e ele é também diretor do Instituto Paulo Freire. Ele é pesquisador, estudioso e escritor, autor de vários livros e artigos a respeito da educação. Esse, por exemplo, é um deles, né? Perspectivas atuais da educação, e que traduz aí várias das suas ideias que se baseiam no fato do desenvolvimento de qualquer país se dar por meio de uma educação e uma educação que tenha qualidade. Gadotti, ele é também um entusiasta da educação e um otimista em relação a essas questões, principalmente questões de ordem social ligadas à educação. Ele está sempre se questionando qual é a educação, qual é a escola, qual é o estudante, qual é o professor que devem fazer parte aí deste cenário na área de educação. Tudo bem? Vamos aprofundar um pouco as ideias dele e resolver questões, ver como é que isso é abordado pelas bancas. Bora lá! Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né, e considerar é que o Gadotti nos fala a respeito da globalização. Ele coloca a globalização como um evento que trouxe muitas mudanças para a sociedade. Ou seja, a globalização transformou a sociedade. E transformando a sociedade, você já sabe o que vai acontecer, né? Consequentemente, vai transformar a educação. Mas, antes disso, né, essa globalização, ela traz aí essas transformações na sociedade, mas ela carrega em si novidades de ordem tecnológica. Então, ela traz também, tecnologias diferentes, tecnologias atualizadas, né? E isso tudo foi que possibilitou o surgimento da sociedade da informação. Ou seja, junto aí com essas transformações da globalização, o paradigma da educação também se modificou. Então, alguns modelos de educação não cabem mais na sociedade depois do ano 2000. Por exemplo, a educação tradicional, né? Ela não cabe mais, se a gente parar para pensar, numa sociedade dos anos 2000. Mas a gente tem que considerar também que o papel da educação nesse novo contexto político e também social, da informação, traz aí perspectivas para a gente repensar a educação. Nessa época, né, de tanta facilidade, né, em relação à informação, a dados e também a conhecimentos, né? Agora, muitos professores, educadores, estudiosos e pesquisadores também ficam se questionando a respeito do papel do exercício da função de professor nesse tempo atual, né, que é um tempo de muita informação e muito conhecimento aí à disposição. Então, eles se questionam, inclusive, a respeito do futuro da própria profissão. Afinal de contas, conhecimento, informação e dado está aí disponível na sociedade para qualquer um. Bom, agora, se a educação tradicional não cabe mais nos dias de hoje, mas está presente, resta saber como é que é essa educação nova, né? Como é que ela se dá aí, tanto na história do nosso país, né? Quanto diante aí desse novo cenário. Agora, considerando isso, né? A educação tradicional, a educação nova, a gente tem como grande desafio o quê? A educação do futuro. E olhar para o futuro a gente sempre vai olhar a partir de um local. E quando a gente olha para o futuro, a gente vai olhar de que local? A gente vai olhar do passado, que vai me trazer aí essa educação tradicional,
e também de um passado um pouco mais recente, né, da educação nova, ou seja, parte-se do passado que traz aí algumas práticas, né? Essas práticas, algumas delas continuam vivas, né? E vão seguir para o futuro. Outras vão morrer, outras vão ficar no passado e não vão ter eco no futuro. Mas muitas práticas permanecem adiante. Então, quando a gente fala aí de educação tradicional, olhando para o futuro, né? A gente tem que enxergar que a nossa educação tradicional, a educação tradicional brasileira, ela está pautada numa sociedade escravista, que só uma pequena minoria tinha acesso à educação. Então, essa educação tradicional, ela, na verdade, lá no passado, ela foi criada para uma minoria, né? Era a minoria da elite, tá? Só que essa educação tradicional da minoria da elite, ela começa a cair por terra, né? Mas boa parte do que é tratado na educação tradicional permanece e veio vindo aí, apesar de muitas mudanças que aconteceram desde então. Então, sim, algumas práticas da educação tradicional permanecem e estão aqui na escola de hoje e certamente estarão na educação do futuro, tá? Agora, em relação à educação nova. Educação nova, se a gente parar para pensar, né, na origem da educação nova, escola nova, né? Qual é a origem dela? É o pensamento lá atrás de Rousseau, quando ele escreveu o Emílio ou da Educação. Quando ele começa a refletir, colocar em livro, né, as questões a respeito da educação, da formação do Emílio. A escola nova, então, ela traz várias conquistas em relação à educação. Também traz, não só em relação à filosofia da educação, mas também e principalmente, né, em relação às metodologias, né, às práticas de ensino. Então, aquele conceito de aprender fazendo, né, da escola nova, ó, aprender fazendo. Quem traz isso muito forte, esse aprender fazendo, é Dewey, né? No movimento, John Dewey, né? No movimento da Escola Nova, pautado também nas ideias de Freinet, que vieram para ficar aí na história da pedagogia. Bom, de qualquer maneira, né? Que educação que é essa do futuro? Essa educação do futuro, ela tem espaço, né? Ela vai abrir espaço, essa educação do futuro abre espaço tanto para a tradição quanto para a escola nova. Ó, tradição e escola nova. Certo? Então, ela vai comportar, né? Essa educação do futuro vai comportar aí tanto aspectos da escola tradicional quanto da escola nova. O que é que esses dois modelos têm de semelhante, têm que se aproximam para permanecer no futuro, permanecer na escola do futuro? Eles se aproximam no que há, né, de desenvolvimento, ó, desenvolvimento individual. Isso aqui é um D, tá? Individual, tá? A despeito de hoje, nesse momento histórico que estamos vivendo, o individual não tem mais tanta importância, tanta relevância quanto o coletivo. O coletivo é que está na hora da vez, né? Que está sendo valorizado, questões políticas, sociais, ideológicas, enfim. O advento aí da globalização, ele traz um novo gás aí para a ideia de uma educação igual para todos. Não como um princípio de justiça social, mas como um parâmetro curricular, né? Então, o currículo vai ser
para todos. Bom, em relação às ideias de Gadotti, a respeito da educação popular, ele se aproxima demais das ideias de Paulo Freire. Aliás, acabei de falar para vocês, né? Ele é diretor do Instituto Paulo Freire e um baita estudioso da obra de Paulo Freire. Eles conviveram durante muito tempo, trabalharam juntos muito tempo e ele conhece muito bem, com profundidade, a obra de Paulo Freire, né? O legado de Paulo Freire, né? E é mantido vivo aí pelo Instituto. Enfim, que é que eles se aproximam aí tanto, né, em relação à educação popular? Que a prática e a reflexão sobre a prática é que vão levar a escola a uma outra organização. Então, é olhar para a prática, olhar e refletir sobre essa prática que vai levar a um outro patamar a escola. Porque não basta ter consciência, né, da situação. É preciso que a escola se organize para se transformar, para transformar os estudantes, que por sua vez transformarão a sociedade. Então, aí a gente vê duas grandes direções, né? A educação popular, que é um espaço aí conquistado do Estado, né? E a educação popular como comunitária na educação, e que Gadotti vai trazer aí uma outra nomenclatura. Ele vai falar, por exemplo, inclusive de educação ambiental, educação sustentável, num aspecto de não governamental. Bom, mas e hoje em dia? Como é que as coisas estão acontecendo, né? Nós temos atualmente uma grande difusão de dados. Então, a sociedade de informação, né, da informação, ela traz muitos dados, ela traz informações e não necessariamente conhecimento. Percebe a diferença? A internet, ela está aí em qualquer lugar, inclusive dentro da sala de aula. Ó, internet, né, que vai nos fornecer dados, vai nos fornecer informações. Agora, ela está na sala de aula, mas ela está no mundo, né? Então, a gente pode, dentro de uma sala de aula, acessar, por exemplo, qualquer biblioteca de qualquer lugar do mundo. Dos Estados Unidos, da Europa, da China, da Ásia, não importa. Você consegue, a partir da internet, um computador ou um celular, você acessa essas bibliotecas, ou seja, você vai ter acesso a informações, a dados. Isso tudo possibilitado, né, a sociedade da informação possibilitado pelo quê? Pelas novas tecnologias. Agora, essas novas tecnologias vão trazer informação não só pela palavra escrita, né? Não só por texto, mas por foto, por vídeo, por som, hipermídia, hiperlink, enfim. E não é só isso, né? Hoje em dia, além da escola, você vai achar informações em inúmeros outros lugares e esferas. Por exemplo, as empresas, na casa, outros espaços sociais, clubes, igrejas, locais de convívio, são todos locais, vamos dizer assim, educativos, né? Porque vão poder trabalhar com essas questões de informação para gerar conhecimento. Então, a sociedade da informação, ela possibilitou uma infinidade de locais educativos. Ou seja, não é mais só na escola que eu tenho a possibilidade de transitar ali num espaço de conhecimento, num espaço de informação. As pessoas estão estudando em casa, a informação está disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Então, é em casa, é no transporte, você vê aí no metrô, nos trens, nos ônibus, enfim, as pessoas com o celular na mão, às vezes assistindo aula, lendo livros, estudando, enfim. Agora, o que é que vai caber para a escola
tá? Nesse ambiente, nesse mundo, né? Cabe à escola, principalmente, organizar aí todo um movimento de renovação, né? Então, cabe à escola o quê? Renovar, né? Renovar, atualizar, renovar o quê? Cultura, conhecimento. A escola não pode ficar aí a reboque ou à mercê da tecnologia. É ela que vai usar a tecnologia para os fins educativos, né? Então, ela precisa entender que esse centro de inovação, né, esse centro de renovação é um espaço que ela precisa ocupar. E é um espaço também, né? Esse movimento da escola de renovar é um espaço que abre possibilidades para, ó, a realização humana, né? Do ser humano, ok? E essa renovação, a escola tem que trazer também alegria, ela tem que selecionar. Olha, é um espaço de realização, porque é uma das coisas fundamentais da escola. Ó, é selecionar e criticamente as informações. Ó, informações, os dados, para que isso se transforme em conhecimento. Ela precisa também levantar o quê? Hipóteses, né? Porque precisa trabalhar com essas questões informativas que vão chegando aí, vão sendo despejados dentro das escolas, porque estão na sociedade, está no mundo. A escola também precisa enxergar tudo isso, não só com alegria, com leveza, mas também com criatividade, né? Tem que ser inventiva. Afinal de contas, numa percepção, num viés emancipadora da educação, a escola vai estar atuando sempre em favor de quem, né? A escola estará atuando sempre a favor dos excluídos, né? Dos excluídos, das minorias, de maneira que não discrimine mais a pessoa pela classe social, pela classe econômica, ou seja, que não tenha mais distinção entre pobres e elite. Então, a escola não pode distribuir poder, tá? Mas ela pode construir e reconstruir conhecimento, que por si só as pessoas depois vão se empoderando com este conhecimento e aí sim vão transformando a sociedade. Agora, para que isso aconteça de uma maneira contundente, a escola precisa ter um objetivo, ela precisa traçar os dados, né, os objetivos, o norte dela. Então, a escola precisa do quê? De projetos, né? Ela precisa saber, ela precisa projetar no futuro aquilo que ela pretende. Então, aquilo que ela vai inovar, ela vai projetar, ela vai planejar para médio e longo prazo, ela vai fazer a sua própria estruturação curricular, ou seja, ela vai determinar ali o seu próprio currículo para poder contemplar, inclusive, as orientações governamentais, mas sempre no sentido de uma escola, ó, de uma escola ou de uma educação, né? Uma educação cidadã, né? Porque contempla aí a cidadania. E nesse sentido, né, entendendo a escola desta forma, o educador, o professor, ele vai ocupar um papel muito claro, né? O professor, ele passa a ser quem? Ele passa a ser o mediador, ó, mediador do conhecimento, né? Dos saberes que estão aí disponíveis nessa globalização toda. Agora, se o professor é o mediador, qual é o papel que ocupa o estudante, né? O aluno, ó, ele vai ocupar qual?
de sujeito da própria formação. Então, ele é sujeito da própria história, da própria formação, ele é o protagonista, tá? Ele é o protagonista nessa relação, né? E ele precisa construir aí o conhecimento a partir do que ele faz, e também para isso esse estudante precisa estar curioso, ele precisa buscar sentido naquilo que ele está estudando, naquilo que ele está vendo, mediado pelo professor, tá? Então é uma visão aí o quê? Emancipadora, porque ela transforma a informação em conhecimento, mas de uma forma crítica, de uma forma reflexiva, de uma forma que constitua as pessoas. Então, pensar a educação para o futuro, né? O Gadotti considera também os 4 pilares da Unesco, né? Que estão lá no relatório Jacques Delors, que é aprender a conhecer, que nada mais é do que desenvolver ali o prazer em conhecer, em descobrir, em construir e reconstruir conhecimento, curiosidade, desenvolver também a autonomia, aprender a fazer, que é indispensável para poder conhecer, né? É ter a intuição, é saber também se comunicar, entender um procedimento, interpretar um manual adequadamente para poder desempenhar aquele fazer, né? Ele fala também, o terceiro pilar é aprender a viver junto. Antigamente era aprender a conviver, hoje é aprender a viver junto, que é o quê? Viver com os outros, desenvolver aí a percepção da independência, mas também da não violência, é administrar os conflitos conversando com os outros, né? Entendendo e desenvolvendo também a empatia. E o quarto pilar é o aprender a ser, que é um desenvolvimento integral da pessoa, que vai perpassar aí por questões do cognitivo, na inteligência, mas também da sensibilidade, no sentido ético, o sentido estético, responsabilidade pessoal, criatividade, imaginação, senso crítico, enfim. Bom, você já viu então, né, que as ideias de Gadotti muito se aproximam também e principalmente, né, das ideias de Paulo Freire no quesito cidadania. Então ele propõe uma educação para a cidadania, entendendo que a Terra, né, o planeta Terra é um novo paradigma. Então, uma questão que ele levanta, né, é a questão de uma ecopedagogia, né, que seria olhar aí para a pedagogia, mas enxergando o planeta Terra como única casa de toda a humanidade. Então, é olhar também para essas questões como se fosse uma ecoformação. Não não longe disso tudo, ele ressalta também a importância da sustentabilidade. E esse modelo, né, de sustentabilidade, inclusive a expressão, né, vem da economia, né, vem do mercado, mas de desenvolvimento sustentável, né? Mas na ecologia e na pedagogia, ele quer inserir aí definitivamente no campo da educação essa questão da sustentabilidade, né? E ele diz que é como se fosse uma educação sustentável para a sobrevivência, não só minha, sua, da nossa geração, mas do planeta, né? Então, por isso que ele fala tanto nessa questão da educação planetária. Ele fala também, o Gadotti, da virtualidade, como a discussão ali entre as questões de ordem do virtual, do digital, da internet, né, dos computadores que devem estar presentes na escola, principalmente para a categoria de escolas de periferia, que normalmente os estudantes não terão tanto acesso
as tecnologias como tem em outros territórios, né? Então, essa questão da globalização está muito forte, muito presente no pensamento do Gadotti, ele traz isso a todo momento, e é isso também que ele ressalta, né, essa questão da globalização, que está mudando a política, a economia, a história, consequentemente, está mudando a educação. E é por isso que ele traz essa questão. Agora, para corroborar tudo isso, ele ressalta a importância da gente ter um olhar transdisciplinar na educação, porque essa nova tendência, né, de constituir aí uma educação de um modo interdisciplinar, e aí o projeto político-pedagógico ele tem que estar pautado na transdisciplinaridade, né? Porque tem que pensar em uma educação que seja alargada, que não tenha discriminação por etnia, por cultura, por gênero, e evidentemente que seja então uma educação, olha, uma educação pautada no quê? Na dialogicidade e na dialética. Tá? Que são aspectos aí tanto de Paulo Freire quanto de Marx, né? Mas que vão trazer aí essa questão da pedagogia dialógica ou pedagogia da praxis, né? Essa pedagogia que vai olhar para a sua prática, vai refletir e vai se transformando, se atualizando. Belezinha? Vamos lá fazer questão? Ver como é que essas coisas todas são abordadas aí pelas bancas? Bora lá! Olha só a nossa primeira questão, 2012, FAPERP, TJ da Paraíba, analista judiciário na área de pedagogia. Olha, de acordo com Gadotti, 2000, não se deve confundir plano escolar com projeto político da escola. Na visão deste autor, é incorreto afirmar. Olha, estamos procurando a alternativa. Isso mesmo, a alternativa errada. Ó, o plano escolar engloba todos os planos de curso de ensino dos professores. B, o projeto político-pedagógico da escola é um projeto que implica, acima de tudo, um certo referencial teórico-filosófico e político. C, o plano escolar é mais amplo do que o projeto político-pedagógico da escola. D, o projeto político-pedagógico da escola implica em estratégias e propostas práticas de ação. E aí? Considera aí a sua alternativa, que a gente já corrige. Vou te dar uns segundinhos aí para você assinalar. Vamos lá? Olha, antes de mais nada, quero falar uma coisa para vocês. É muito comum se confundir projeto com plano, tá? Bom, plano diretor da escola, plano de ação da escola, vai ter o quê? Num plano tem objetivo, tem meta, tem procedimento, e um plano, se ele tem objetivo, meta e procedimento, ele é um plano o quê? Menor. Ele é menor que o projeto político-pedagógico. Ele faz parte do projeto político-pedagógico, mas ele não é o projeto político-pedagógico, tá? O projeto político-pedagógico ele é maior, porque ele é da escola. Bom, considerando isso e pensando, né, que a gente está aqui com essas alternativas, né, e a gente tem que procurar o que não é a alternativa, né, no entendimento de Gadotti. Vamos lá. O plano escolar engloba todos os planos de curso e de ensino dos professores. Será que o plano escolar engloba todos os planos da escola? Sim, né?
Porque o plano escolar é um plano maior e ele vai englobar todos os outros planos. Mas cuidado, um plano será sempre menor do que um projeto político pedagógico. Então, olha, o plano escolar ele será sempre menor em relação ao projeto político pedagógico da escola, que será sempre, ó, maior. Agora você não esquece mais, tá? Então, a alternativa A está correta e a gente está procurando a alternativa incorreta, errada. Então, esse aqui está correto. B. O projeto político-pedagógico da escola é um projeto que implica, acima de tudo, um certo referencial teórico, filosófico e político. E aí, está correto ou está errado? Corretíssimo, né? É assim sim, né? Esse projeto político-pedagógico, ele tem a intenção da escola e exatamente por isso ele está pautado numa tendência pedagógica, ele está pautado aí numa teoria, num referencial filosófico, teórico a respeito da educação. Aquela escola intenciona o quê? Aquela escola está aqui no mundo para quê? Chegar aonde, tá? Então, sim, tem essa questão toda filosófica. Então, também está correto. Letra C. O plano escolar é mais amplo que o projeto político-pedagógico da escola. O plano escolar é mais amplo? Acabamos de falar que o plano escolar é o quê? Menor. Então, ele não pode ser mais amplo. Maior é o projeto político-pedagógico da escola. Então, a nossa alternativa é realmente a alternativa C. Mas vamos ver a D? Ó, o projeto político-pedagógico da escola implica estratégias e propostas práticas de ação, tá? Ele implica sim, ele vai exigir sim que se desdobre ali e que se elaborem planos de ação, plano escolar, plano do professor, enfim, o plano para o atendimento aos educandos com necessidades especiais, entende-se o que pensa a escola a respeito de avaliação. Isso tudo tem que estar onde? No projeto político-pedagógico. Então, realmente a nossa alternativa correta para a gente gabaritar é a alternativa C de tá dando tudo certo, lá de cara com a primeira. Bora lá fazer mais. Segunda questão, 2013, banca CEPERJ, da SEDUC do Rio de Janeiro, né? Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, conhecimentos básicos. Em Pensamento Pedagógico Brasileiro, uma outra obra do Gadotti, né? Ó, Gadotti menciona que Paulo Freire, em seu trabalho, não separa método da teoria e esta da prática, ou seja, teoria e prática vão caminhar juntos, não se separa um do outro. É correto afirmar que na sua obra o saber tem um papel. Então, qual é o papel que se atribui ao saber, considerando, né, que a teoria e a prática vão andar juntos? E o saber é o quê? É generalizador? É opressor? É emancipador? É alienante ou é secundário? O que você considera aí que o saber é, né, no entendimento de Gadotti, consequentemente de Paulo Freire, que a gente não separa teoria e prática? Bom, a maior deixa, né, a maior dica que a banca podia dar era falar isso aqui, né? Ó, mencionando Paulo Freire. Bom, a gente associa Paulo Freire com qual palavra-chave dessas todas? Educação o quê? Perfeito, educação emancipadora, porque Paulo Freire considera, né, a educação, o saber vai emancipar as pessoas, porque vai trabalhar a teoria com a prática, transformando as pessoas que transformarão a sociedade. Portanto, o saber não pode ser generalizador, porque eu não vou generalizar nada.
De jeito algum o saber tem que ocupar esse papel de oprimir as pessoas, né? Mas de emancipar, de ressaltar as qualidades e a importância das pessoas. Jamais o saber vai ocupar um papel de alienação, né? Então ele não vai ter esse papel alienante e também muito menos um papel secundário, tá? Então, sim, o saber tem um papel de emancipador. Aí a nossa segunda questão, letra C. Bora lá fazer a terceira? Terceira questão, 2020, banca SCT, consultoria e concursos, Prefeitura de Brejolândia, lá no interior da Bahia, prova para professor de educação básica 1. A ecopedagogia é um conceito ainda em construção e é definido mais como um movimento do que como uma nova teoria de educação. Procurando orientar educadores, Gadotti lista algumas referências dessa pedagogia, reconhecendo que são ainda imprecisas e que bebem em diversas fontes, sendo uma delas Paulo Freire, considerando um dos inspiradores da ecopedagogia com seu método de aprendizagem a partir do cotidiano. São princípios da ecopedagogia ou de uma pedagogia da Terra. Lembra que a gente falou agora há pouco dessa questão do planeta Terra, né? Essa pedagogia planetária, olha. Segundo Gadotti, planeta como uma única comunidade. E aí, está de acordo com o pensamento de Paulo Freire e de Gadotti? Caminhar com sentido, né? Numa vida cotidiana, numa vida do dia a dia aí da sociedade. Então, caminhar com um sentido, com um objetivo, e não sair aí, né? Ficar à mercê dos acontecimentos. 3. Novas atitudes, reeducar o olhar e o coração. Porque a gente não vai reeducar só o olhar, né? A gente vai reeducar, né? Os sentimentos. 4. A justiça sociocósmica, né? Então, a Terra é um grande pobre, o maior de todos os pobres, né? De todos os planetas. E 5. Uma nova consciência que sabe o que é sustentável, apropriado e faz sentido para nossa existência. Desculpa. Assinale a alternativa correta. Apenas os itens 1, 4 e 5, 1 e 3 e 5, 1, 2 e 3, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos. E aí, faça aí seus julgamentos, considere aí as suas reflexões e a gente já vem falar a respeito disso. Bom, vamos falar dos princípios aí da ecopedagogia, né? Dessa pedagogia planetária, essa pedagogia entendida aí pelo Gadotti. Ele fala o quê? Ele fala que sim, o planeta tem que ser entendido e visto e encarado como uma única comunidade. Ele fala que a Terra é como se fosse uma mãe, né? É um organismo vivo, está em evolução, né? Por isso que ele faz essa associação do planeta Terra com a maternidade. Ele considera também que pensar na ecopedagogia é ter aí uma nova consciência daquilo que pode ser sustentável. Lembra que eu falei agora há pouco, né, da sustentabilidade, daquilo que é apropriado, que faz sentido para a existência do ser humano, né? Porque aquilo que não faz sentido não deve ser considerado. Então, ele fala para a gente ter cuidado, carinho, olhar com ternura para a nossa casa. E qual é a nossa casa? É o planeta Terra, né? É o planeta inteiro. Então ele fala dessa questão da justiça sociocósmica, né? Onde a Terra sim vai ocupar esse lugar
de um grande pobre na maioria de todos os pobres, né? O maior de todos os pobres. Ele fala também da pedagogia que promove a vida, envolvendo, comunicando, compartilhando, relacionando. Ele fala também do conhecimento, né, dessa nova concepção do conhecimento que vai entender a integralidade de uma maneira que deve ser compartilhada, não se prepara mais individualmente, mas para o coletivo. E que tem que ter um sentido na sua caminhada, tem que ter um sentido nessa vida cotidiana, nessa vida social. Ele fala também dessa realidade pautada na intuição, na comunicação afetiva, não necessariamente instrumental, né? E que aí tem que se desenvolver um novo olhar, tem que se desenvolver aí sentimentos, emoção. E fala especialmente da cultura da sustentabilidade como ecoformação, né? Ampliando aí o ponto de vista de todos, né? Então, bom, considerando todas essas questões que eu disse agora há pouco, já dei praticamente a resposta, né? Então vamos lá. Considerando essa pedagogia da Terra para Gadotti, o planeta é uma grande comunidade? Sim, né? O planeta Terra, sim, é uma grande comunidade. É isso que ele está traduzindo aí com essa ecopedagogia, né? Caminhar com sentido, né, numa vida cotidiana. Sim, você tem que ter um objetivo não só pessoal, mas também social, comunitário, tá? Novas atitudes, reeducar o olhar, o coração, sim, essa questão do sentimento, né, da empatia, do carinho. Justiça sociocósmica, a Terra é um grande pobre, o maior de todos os pobres. Sim, quem perde sempre, no final das contas, é o planeta como um todo, né? Então é isso que ele está alertando o nosso olhar. Que quando a gente olha para a educação, a gente está olhando para a educação do planeta, para o destino do planeta, tá? E uma nova consciência que sabe que é sustentável, apropriado, que faz sentido na nossa existência, né? Na existência do ser humano. Sim, isso aqui também está correto, ok? Bom, estando todas as alternativas corretas, as frases corretas, né? A alternativa correta é a alternativa D. Que a gente poderia fazer, né, daquela maneira, conforme eu sempre oriento, né, resolver uma, elimina todas que não tem. Então, por exemplo, você viu que o planeta como única comunidade, você já eliminaria aqui a alternativa B, né? E assim sucessivamente. Olha, o 2 está correto, então você já eliminaria aqui o A e você já eliminaria o C. Você ficaria só com essas duas, né? Aí o 3, ok, aí chegou aqui no quarto. No quarto você já eliminaria aqui e não precisaria nem terminar de ler a quinta frase, que você já teria chegado na alternativa correta. Tudo bem? Bom, aí na questão 3, a alternativa correta, a alternativa D, de tá dando tudo certo. Bora lá fazer nossa última questão. Quarta questão, 2020, Prefeitura Municipal de Formiga, prova para professor 1. Gadotti ordena e sistematiza a história das ideias pedagógicas, dentre elas está o pensamento pedagógico brasileiro. Assinale a alternativa que não se relaciona ao pensamento pedagógico brasileiro. Então, estamos procurando a alternativa errada em relação ao pensamento pedagógico brasileiro, ok? Então, vamos lá. A. O movimento por uma educação popular foi mais concentrado na educação escolar formal. B. Quase até o final do século XIX, o pensamento pedagógico brasileiro reproduzia o pensamento religioso medieval. C. Os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e castigos. C. A criação da Associação Brasileira da Educação, a ABE,
foi fruto do projeto liberal da educação que tinha, dentre outros componentes, um grande otimismo pedagógico, reconstruir a sociedade através da educação. E aí, qual é a alternativa que você considera adequada? Vou te dar uns segundinhos aí. Podemos? Vamos lá? Bom, olha só. Essa aqui tá fácil, né? Embora você possa falar assim, ai, poxa, mas tem questões aí que eu não sei, né? Vamos pensar. Ah, eu não gravo datas, não sou boa com datas, né? Então, vamos em outras referências. Então, ó, quase até o final do século XIX, o pensamento pedagógico brasileiro reproduzia o pensamento religioso medieval. Isso está correto ou está errado? Está correto. Está correto porque a gente não pode esquecer que a nossa educação tem um pé lá na educação jesuítica, né? Que é intimamente ligada, sim, com a educação medieval, tá? Educação religiosa, exatamente como diz aqui a letra C. Os jesuítas nos legaram o ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, memorístico, repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e castigos. E isso aqui também está correto, tá? E aí você poderia ficar em dúvida, né? Entre a alternativa A e a alternativa D. E a alternativa A, olha, movimento por uma educação popular foi mais concentrado na educação escolar formal, tá? Então, ele está falando aqui de educação popular em relação à educação formal. E aqui está falando que a criação da ABE, né, foi fruto, a Associação Brasileira de Educação, foi fruto de um projeto liberal que a educação tinha, entre outros componentes, um grande otimismo pedagógico, reconstruir a sociedade através da educação. Bom, a gente não pode esquecer que o pensamento liberal é bem esse, né? É um pensamento de desonerar o Estado. Se o pensamento liberal desonera o Estado, desobriga o Estado, sim, a criação de associações da sociedade civil para cumprir um papel, ocupar um espaço que deveria ser do Estado, é muito bem-vindo. Então, o liberal, ele desobriga, ó, ele desobriga o Estado. E desobrigando o Estado, faz dessa afirmação uma afirmação correta. Portanto, a única alternativa possível aqui, né, que é a errada, a que não se relaciona com o pensamento pedagógico brasileiro, é essa. Afinal de contas, né, esse do movimento dessa educação popular, que foi concentrado não numa educação formal, tá? Não numa educação formal, mas numa educação, olha só, informal, tá? Informal e não formal. Por quê? Porque logo depois do golpe militar de 64, surgem aí dois grandes movimentos, né? Um movimento voltado para a educação popular e outro movimento voltado para a educação pública. Então, aquele movimento da educação popular, a primeira chamada dele era uma educação informal, que tratava inclusive da educação de jovens e adultos, vem aí depois todo aquele legado de Paulo Freire, dessa concepção de educação emancipadora, libertadora, né? E já a outra educação, né, vai falar da educação formal. Então, a educação pública, né, que é a segunda vertente,
que surge aí, né? Ela sim vai falar da educação formal, a escola pública da educação formal. E a escola, a educação popular com a educação informal, tá? Então, tem essas duas vertentes, portanto, a alternativa incorreta é essa, porque a educação popular, ela era informal. Belezinha? Tudo esclarecido? Ótimo! Bom, o nosso gabarito aqui, gabarito letra A. Belezinha? Bom, vamos ficando por aqui. Vou agradecer você que seguiu comigo aqui até o final do vídeo. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver tratado aqui, que a gente faz aí um vídeo com todo carinho, especialmente para você. Tá tudo jóia? Não esquece de dar o like aqui no vídeo, hein? Beijo grande e até o próximo vídeo.